Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um alimento que está muito aí na moda. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar, que ajuda em muitas coisas e principalmente no emagrecimento, que é o vinagre de maçã. Será que o vinagre de maçã tem todo esse poder aí nos ajudando no emagrecimento, que é tudo que nós mulheres queremos na menopausa? Com a queda hormonal, nós temos uma dificuldade muito grande no emagrecimento. Eu sei, eu vivo isso na pele e muitas vezes a gente faz ali a dieta de fome e não emagrecemos por conta dessa queda hormonal. E aí a gente precisa pensar em algumas estratégias. Então a gente precisa pensar aí na nossa microbiota intestinal, lá no nosso intestino, que isso vai desregular na menopausa. Nós vamos ter mais fome na menopausa, vem uma fome do cão, porque cai neurotransmissores, cai hormônios, e isso faz a gente ter mais fome. Então quando a gente tinha lá 20 anos, a gente fazia uma dietinha, tirava algumas coisinhas e já emagrecia. E na menopausa não. A gente tem uma desregulação da nossa microbiota intestinal, nós temos mais fome, mais ansiosidade, nós vamos ter também porta para as doenças cardiovasculares, colesterol, pressão alta, triglicerídeos, diabetes e por aí vai. Então a gente tem essa propensão maior aí de desenvolver essas doenças. Muitas mulheres têm muita cândida também. A cândida é uma coisa que aflora muito na menopausa, assim como a infecção urinária também aumenta na menopausa, é muito comum, principalmente aquela transição de entrar na menopausa, começa a vir infecção urinária, cândida de repetição. E muitas vezes nós recorremos a medicamentos. E vocês sabiam que o vinagre de maçã, ele pode ajudar em tudo isso? Pode dar uma melhorada nisso tudo. E muitas vezes a gente solucionar o problema com um alimento simples, fácil da gente ter em casa, que é o vinagre de maçã. Então, esse vinagre de maçã, o ideal eu ter em casa é que ele seja um vinagre orgânico. Né? Então procurar lá nos mercados, ele vai ser um custo um pouquinho mais alto, mas vale a pena eu ter um composto orgânico ali, ele seja mais assim artesanal, sem corantes, sem aditivos, né? Ter um vinagre ali mais adequado, seria assim mais saudável. E ele é um alimento, um alimento que ele vem lá, que ele é formado do álcool etílico, do álcool, né, normal. E aí esse álcool ele vai ser fermentado, vai ficar ali, sofrer uma fermentação, formando o vinagre. A base desse vinagre que pode ser colocado, então o que eles adicionam daí? Aí as frutas, né? Então a maçã, o vinho, né? Então assim eles vão adicionando coisas ali para dar aquele aroma, fazer aquela fermentação, mas a base do vinagre é o álcool etílico. E aí junta essa mistura, por exemplo, coloca a maçã, aí ele vai ser fermentado, saindo aí o vinagre. Então, aí esse vinagre, ele vai nessa fermentação que está ocorrendo, ele vai se transformar em ácido acético. O
que é uma outra substância. E ele vai, esse ácido acético, ele é muito interessante para as nossas bactérias do bem, as nossas bactérias lá do intestino. Então, o que acontece? Se a gente esticar o nosso intestino, a gente vai perceber que o nosso intestino dá do tamanho de uma quadra de tênis. Pra vocês terem uma ideia, só que ele tá todo enroladinho dentro da gente. E dentro desse intestino existe um mundo de bactérias. Para vocês terem uma ideia, nós temos muito mais bactérias do que células em todo o nosso corpo. Então, esse mundo de bactérias está ali. E ali a gente está proliferando tanto bactérias boas como bactérias ruins. Só que com o estresse, com o estilo de vida que a gente leva hoje, com a alimentação errada, com várias coisas, a gente vai fazendo um desequilíbrio dessas bactérias. A gente vai gerando bactérias ruins. E essas bactérias, quanto mais bactérias boas, ou tendo um equilíbrio desse mundo bacteriano, isso vai nos dar saúde, vai melhorar, por exemplo, as nossas defesas, o nosso sistema imunológico, vai ajudar a gente na queima de gordura. Então, muitas pessoas não emagrecem porque o ambiente bacteriano intestinal está ruim. Está proliferando mais bactérias ruins e isso empaca o emagrecimento. Então, eu tenho que ter um ambiente bacteriano lá dentro saudável. E não adianta eu só, por exemplo, pensar aí só pensar, digamos assim, mas o meu intestino ele tá funcionando todos os dias e tá tudo certo. Então, não, é menos mal. O intestino ele precisa sim funcionar todos os dias, mas o que eu tenho que ter lá dentro é esse aumento das bactérias do bem proliferando. Então, o vinagre de maçã, ele é muito usado aí também para melhorar. Então, quando eu consumo no meu dia a dia o vinagre de maçã, eu melhoro as bactérias do bem lá do meu intestino. E se eu tenho mais bactérias do bem, eu tenho mais saúde, mais disposição, ajuda no meu emagrecimento, na minha imunidade, no meu cálcio, previne doença, ou seja, esse mundo bacteriano ele tá ligado com toda a nossa saúde. E o vinagre de maçã, ele tem lá uma acidez, né? Essa acidez, ele varia aí de 4 a 5%, e ele é considerado, mas ele é considerado um ácido fraco. Então, a ação, né? Qual que é o vedete, né? Desse vinagre de maçã? É o ácido acético. Tá? Então nós temos a função aí que promove todos esses benefícios do vinagre de maçã é justamente a transformação em ácido acético. E nós temos também alguns nutrientes aí nesse vinagre de maçã. Nós temos, por exemplo, ácido clorogênico, nós temos, por exemplo, minerais, flavonoides, vitaminas, nós vamos ter também aminoácidos, ácido cafeico e mais o ácido acético, que é o principal aí, que seria assim o vedete para conferir aí todos esses efeitos maravilhosos que o vinagre de maçã tem e que muitas vezes a gente não dá nada para ele, coitadinho, né? Mas ele tem uma ação muito interessante para a gente estar usando aí na nossa saúde. Então ele vai ter aí essa função na nossa microbiota, tanto oral quanto vaginal, né, intestinal. Então ele melhora toda a nossa microbiota do nosso trato gastrointestinal. E uma coisa assim que é muito interessante aí do vinagre de maçã é que ele melhora muito, diminui, né, a ação, ele é contra uma bactéria, que é contra a Escherichia coli, que é uma bactéria, essa Escherichia, ela vai fazer, sabe o que? Infecção urinária. Então, quando ela está aumentada no nosso corpo, ocorre a infecção urinária.
e aí aumenta, então o aumento dessa bactéria faz desregular aí o nosso metabolismo. Por isso que muitas mulheres, por exemplo, na queda do nosso estrogênio, nós temos uma propensão maior dessa bactéria e uma propensão maior da infecção urinária, com a queda do estrogênio, com a queda das bactérias do bem. E o vinagre de maçã, ele vai estar atuando aí contra essa bactéria. E o vinagre de maçã também, ele vai ser muito interessante para cândida, que é uma coisa que é muito comum na menopausa. Nosso estrogênio cai, a gente perde as defesas nossas, as bactérias do bem, e aí a gente fica mais suscetível à cândida. E o vinagre de maçã, ele vai ter uma ação muito interessante aí lá no nosso, contra a cândida. Então, se eu estou com cândida, eu vou me beneficiar tomando o vinagre de maçã contra a cândida. Eu posso até fazer um banho de assento, por exemplo, colocar o vinagre de maçã ali na água e fazer um banho de assento também vai ajudar, assim como o tomar o vinagre de maçã vai ajudar aí na cândida. E a cândida, ela se dá por várias coisas, né? Uma das coisas é antibiótico. Então, pessoas, por exemplo, que têm hábito de ficar tomando antibiótico o tempo todo, né? Então, eu mato as bactérias do bem e fortaleço mais as bactérias ruins, gerando um desequilíbrio geral aí dessas bactérias. E aí, com isso, também cai a minha imunidade. Então, por isso que quando a gente toma algum antibiótico, a gente melhora aquilo que a gente, aquele problema que a gente tava, mas aí logo em seguida vem uma gripe, vem uma cândida ou aparece um herpes, né? Cai a minha imunidade. Então, por quê? Porque o antibiótico mata as bactérias do bem. E aí eu tenho todo esse desequilíbrio no meu corpo. E o vinagre de maçã, ele pode estar ajudando aí. Então, tratamento, por exemplo, quando a gente pensa aí na cândida, né? Eu tenho como tratar aí essa cândida, aumentando as bactérias do bem, com uma alimentação, com suplementação e com uma estratégia, o vinagre de maçã. Então, quando a gente tá com cândida, a gente melhora essa cândida mudando o nosso hábito alimentar. A alimentação vai ter que mexer, vai ter que aumentar o sistema imunológico, vai ter que melhorar o ambiente bacteriano, né? E o vinagre de maçã aí é um dos aliados para a gente melhorar a cândida. O vinagre de maçã, ele tem uma ação aí também, quando a gente pensa nesse equilíbrio, né, bacteriano, em regular a cândida, ele vai ser um aliado muito importante quando se trata dessas infecções, né, vaginais, aí, porque vem a cândida, daí vem outras infecções, e aí a gente fica num ciclo aí, né? E quando a gente pensa em tratar a cândida, a gente tem que pensar, além disso tudo que eu falei, o orégano, ele é um antifúngico, ele pode ajudar, o ácido caprílico, o que tá lá no óleo de coco, vai estar ajudando também. Então a gente precisa estar colocando várias coisinhas aí, mudando o estilo de vida para que a gente melhore a cândida. E aí a gente pode, por exemplo, quando a gente pensa em cândida, vocês podem estar me perguntando, mas eu vi que comer coisas fermentadas piora a cândida. Sim, piora. Então todos os alimentos que têm ação fermentativa no nosso corpo, ele vai ter essa ação aí, por exemplo, muito carboidrato, bebida alcoólica, né? Coisas que fermentam, ele vai piorar a cândida, mas o vinagre de maçã não. O vinagre de maçã, ele tem compostos ali que ajudam a melhorar a cândida, assim como fortalecer o sistema imunológico, aumentar também lá os nossos macrófagos, que eles vão comer a cândida, ou seja, eles vão limpar a casa.
casa. Então, o vinagre de maçã, ele ajuda a melhorar essa imunidade, eu aumento os macrófagos, e a função desses macrófagos é arrumar a casa, né? Então, ele vai lá comendo todos os dejetos, as coisas ruins. E a cândida é uma coisa ruim. Então, ele vai lá e come essa cândida, limpando a casa. Então, a gente tem ação aí do vinagre de maçã na imunidade, ação lá no nosso fígado, tem ação bacteriana, antifúngica. Ele ajuda, por exemplo, quando a gente toma o vinagre de maçã, a aumentar uma enzima super poderosa, que é a superoxidesmutase. Essa enzima é uma enzima mestre lá do nosso corpo, que está presente lá no nosso fígado, que confere lá uma ação antioxidante, antivarredora de radicais livres, que favorece o envelhecimento, atua na nossa saúde. E o vinagre de maçã, ele vai melhorar. Então, por exemplo, quem tem esteatose hepática, né? Que é a gordura lá no fígado, ele é excelente, o vinagre de maçã, porque eu aumento essa enzima, que essa enzima é poderosa, para cuidar com mais carinho do meu fígado. Então, se eu estou bem com essa enzima, superoxidesmutase, eu melhoro o meu fígado. Então, se eu estou com problema lá no fígado, eu vou melhorar ele, tá? Então, e olha só, o vinagre de maçã tem essa ação aí. Tem um estudo mostrando aí com vinagre de maçã em ratos, mostrando a melhora, por exemplo, do Alzheimer, do envelhecimento e a melhora do rejuvenescimento. Olha que interessante isso. Então, assim, um estudo que saiu em ratos que mostrou que melhorou tudo isso dando vinagre de maçã, né? Consumindo aí, tendo esse hábito no dia a dia. E ele previne também a degradação da acetilcolina. A acetilcolina, ela é fundamental para a parte cerebral nossa, para a parte, quando envolve cérebro, a colina, né? Pensando assim, memória, por exemplo, a gente precisa de muita colina. O vinagre de maçã, em estudos mostrou também que ele preveniu essa eliminação, essa degradação da acetilcolina. Então, melhorando aí a nossa memória. Então, olha que interessante. Então, a gente melhora a memória, melhora o rejuvenescimento com vinagre de maçã. Uma coisa assim simples, fácil e barato. Então, ele também vai ter uma ação aí, o vinagre de maçã, na nossa glicose e insulina. Então, o que acontece? Uma das coisas que acontece muito na menopausa é a gente ficar mais ansioso, mais compulsivo. Aí, o que vai acontecer? Eu vou lá e como mais. Eu acabo comendo e a preferência é pelos carboidratos. Então, eu vou ficar muito mais compulsiva pelo pão, pelo doce, pelo açúcar, né? Pela massa, tudo que for doce, né? Tudo que for carboidrato vai ser a minha preferência, porque eu tenho uma desregulação aí da glicose e insulina. Eu tenho uma ansiosidade maior por conta dessa queda hormonal. E aí, o que acontece? Eu vou comendo esses alimentos, então vai estar chegando, a base da alimentação vai estar chegando só carboidrato. Só que esse carboidrato, ele vai se transformar em glicose. E aí chega um monte de glicose lá na minha corrente sanguínea. Só que aquela glicose, ela não pode ficar ali na corrente sanguínea. Ela vai, porque ela é tóxica. Então, o que o teu corpo vai fazer para te defender? Ele vai acionar a insulina. Insulina, venha cá, porque tá tendo uma pane aqui dentro. Aí vem a insulina com balde, com um monte, né, lotada, né, de insulina para tirar aquela glicose dali. E com isso eu tenho um aumento daí de insulina.
E aí eu vou gerando um aumento de glicose, aí a insulina vem, aí ela tira, aí vai me dar mais compulsão ainda, e eu vou ficando uma bola de neve. Então eu vou tendo muito mais vontade de carboidrato, mais insulina, mais vontade de carboidrato, mais insulina, vai virando essa bola de neve. E consequência disso, gordura. Então, eu vou tendo mais gordura, mais ansiosidade, mais gordura, mais ansiosidade. Vou aumentando essa fome e eu vou querendo cada vez mais. E vai virando essa bola de neve e eu não tenho... eu começo a perder o controle disso e só aumentando gordura. Região preferida, quando eu estou estimulando muito a insulina, a barriga. Por isso que nós mulheres vamos na menopausa tendo a barriga, né? É uma das queixas muito grandes de nós mulheres, é a barriga. Por quê? Porque a gente está nesse ciclo, mais carboidrato, mais insulina, mais fome, e vai gerando esse ciclo aí de vontade de comer. E aí, o que acontece? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a minha alimentação, eu tenho que armar estratégia para não ter esse pico aí de carboidrato e insulina. Eu tenho que comer os alimentos mais integrais, colocar a minha alimentação com mais fibra, para poder estancar esse excesso de insulina. Eu tenho que colocar mais proteína de qualidade e tirando aqueles açúcar, aquelas farinhas brancas, né? Então, os sucos, esses alimentos que vão estimular mais glicose. Eu tenho que começar a fazer uma faxina aí. E quando a gente coloca daí, no caso, o vinagre de maçã, eu coloquei. Então, vamos imaginar assim, o que os estudos aí vêm mostrando. Eu vou tomar café da manhã, por exemplo. Aí eu vou lá e tomo uma colher de vinagre de maçã uns 5 minutinhos antes do meu café. O que o vinagre de maçã ele vai fazer? Ele vai fazer com que aquele carboidrato não seja tão absorvido. Então, assim, não se transforme em gordura lá na minha célula. Então, ele aproveita mais aquele carboidrato, digamos assim, para energia, para outras coisas e não como gordura. Então, quando eu coloco o vinagre de maçã, eu consigo melhorar tanto a minha glicose, que está vindo em excesso, quanto a insulina. É claro que não adianta eu ficar comendo, me desembeiçar e comer tudo, e não mudar, né? Então, o vinagre de maçã, ele faz com que não deixe aquele pico de insulina, aquele pico de glicose acontecendo. Então, eu vou estar regulando isso. Então, o que é interessante? Se eu estou nesse quadro, na menopausa, eu tenho que melhorar a qualidade do que eu tô comendo. Como eu falei, alimentos integrais, colocar mais proteína, colocar no lugar do suco, comer uma fruta, jogar uma fibra ali junto com essa fruta. Em todas as minhas refeições, jogar uma proteína, seja um ovo, uma carne moída, um frango, um whey, jogar ali uma proteína para estancar, para melhorar aquela ansiosidade, para que essa insulina não venha de baldes. E aí eu tenho um equilíbrio da minha ansiosidade. Então eu consigo melhorar aí essa glicose. Uma das estratégias é o vinagre de maçã. Uns 5 minutinhos antes eu coloco ali o vinagrezinho de maçã, e aí eu tomo meu café. E por exemplo assim, ó, se eu vou, vamos pensar aqui, digamos que eu vou para uma festa, né? E eu sei que aquele dia vai ter um monte de coisas gostosas e eu vou lá jacar, né? Eu vou comer. Eu tomo antes de sair uma colher de vinagre de maçã. Então, ele vai ajudar a não absorver demais aquele carboidrato, a não estimular tanta insulina, tá? E quando a gente pensa também no emagrecimento, o vinagre de maçã,
Quando a gente tá lá para comer, na hora, por exemplo, nós acostumamos o nosso corpo a tomar café, aí no almoço, à tarde, jantar, né? Quando tá chegando esse horário da alimentação, a gente libera um hormônio que é a grelina, avisando que tá na hora de comer. Vocês já repararam que chega lá na hora do almoço, vai dando um vazio, a gente precisa estar comendo alguma coisinha ali, né? Então a gente tem esse hormônio que está sendo liberado, avisando que você está com fome. E tem pessoas que tá com esse hormônio desgovernado, digamos assim. Ele tá o tempo todo ali alto e te pedindo comida. Você come, e principalmente pessoas que se entopem de carboidrato o tempo todo. Então ele fica desgovernado, fica com fome o tempo todo. E aí, quando eu coloco, por exemplo, o vinagre de maçã, eu retardo essa liberação desse hormônio. Então, por isso que eu fico mais saciada, com mais tempo. Então, eu como, mas eu consigo administrar ali, consigo absorver menos aquele carboidrato. Então, eu melhoro aí esse hormônio, não deixando ele lá nas alturas, aumentando demais. Ele também vai melhorar a minha hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é um exame que ele acusa os 3 meses ali, os 3 últimos meses, que você exagerou. Por exemplo, eu vou fazer um exame de diabetes, né, de glicose. De repente a glicose deu normal, mas ele vai acusar os 3 últimos meses que você exagerou, então, quanto mais essa hemoglobina glicada alta, é como se eu formasse um caramelo em volta das minhas células e não deixasse ela respirar. Então, leva a doenças cardiovasculares, leva um monte de coisa. E o vinagre de maçã, ele melhora essa hemoglobina glicada, melhora a inflamação. Estudos também mostraram que em 12 semanas, com 2 colheres de vinagre ao dia, eu diminuiu ali aquela ação da insulina que provoca processo inflamatório, que provoca doença, melhorou tudo. O vinagre de maçã também, ele tem uma ação no ovário policístico. Por quê? Porque ele regula a insulina. Pessoas que têm ovário policístico, ele tem um aumento de insulina e o vinagre de maçã mostrou melhora. O vinagre de maçã mostrou melhora também no meu colesterol, nos triglicerídeos. Então, pessoas que têm na menopausa, o que acontece? Eu aumento o colesterol, os meus hormônios caem, aí quem faz os hormônios é o colesterol. Aí o que acontece? O colesterol aumenta para tentar procurar esses hormônios aí, para tentar fazer esses hormônios. Por quê? Porque eu tô na menopausa e ele está em queda. Por isso que na menopausa eu tenho um aumento do colesterol. É muito comum, então a gente tem que ir tratando a causa, né? E o colesterol, por exemplo, ele é importantíssimo. Por exemplo, para as nossas mitocôndrias funcionarem direito, eu dependo também desse colesterol. E aí, se eu tenho aí uma desregulação desse colesterol, um aumento exagerado, o vinagre de maçã, ele também vai melhorar aí. Então, muitas pessoas, né, quando estão na menopausa, o colesterol tá alto, então vamos tomar remédio, né? E às vezes é adequar e organizar a casa, arrumar os hormônios, arrumar a alimentação. E o vinagre de maçã mostrou-se eficaz aí na melhora no equilíbrio, né? Voltar ao equilíbrio do nosso colesterol. Porque o colesterol ele não pode estar nem lá embaixo, porque daí eu não tenho mitocôndria, eu não vou ter vou ter problemas aí com colesterol baixo. E nem lá em cima, ele tem que estar em equilíbrio. E o vinagre de maçã pode ajudar. Então, o vinagre de maçã, ele pode ajudar na perda de peso, na melhora da minha microbiota, das bactérias, melhorando as bactérias do bem, no processo inflamatório, na insulina, nesse aumento de peso, na saciedade, porque ele vai diminuir a grelina.
e no gasto energético aí também no emagrecimento. Ele também vai reduzir aí em termos de cansaço. Na atividade física, por exemplo, a gente tem assim mais propensão à dor por conta do aumento do lactato, e ele mostrou eficaz também em melhorar a dor aí na atividade física. Então, o que eu posso pensar em fazer aí na atividade física? Um shotzinho, né? Então, na atividade física, não, no meu dia a dia, para se beneficiar. Eu posso, por exemplo, acordar de manhã e colocar lá gengibre, que ajuda a queimar gordura, açafrão, que queima gordura, e misturar isso com vinagre de maçã. E aí tomar. Se eu não quero misturar esses ativos, eu posso tomar uma colher de sopa no meu café da manhã, uns 5 minutinhos. Aí pode chegar lá no almoço, uma colher de sopa no meu almoço, no jantar, à tarde. Então eu posso estar jogando aí esse vinagre de maçã aí na minha refeição do meu dia a dia, para que eu seja beneficiada aí com todas essas coisas aí que eu falei, que ele vai atuar aí para melhorar. Então fica as dicas aí para você melhorar aí a sua alimentação e ter em casa um vidrinho aí de vinagre de maçã orgânica, que você vai ser beneficiada com certeza. Beijo!